Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. Estava Jesus expulsando um demônio, que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E as multidões se admiraram. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, experimentando, lhe pediam um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está assolado, será assolado. E casa sobre casa cairá. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão seus bens. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos orar aqui mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, flua a tua palavra como um rio. Desça como uma chuva a tua doutrina, como orvalho sobre a erva. Venha a tua graça sobre nós nessa noite. Tira-nos do natural e do normal, coloca-nos no extraordinário, coloca-nos em lugares altos nessa noite. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir. O teu Espírito Santo abra a palavra para nós. O nosso coração receba a palavra mais do que a mente, o entendimento. O coração receba a vida da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, acabamos de ler um texto aqui que está dentro de um contexto de guerra. Está dentro de um contexto de luta e de batalha.
O Senhor Jesus está expulsando um demônio numa pessoa que está muda, é um demônio, um espírito mudo. Expulsou, a pessoa começou a falar. Eles se levantaram contra Jesus, para dizer que era movido por um demônio que ele expulsava demônio. E aí o Senhor Jesus traz um princípio dentro do assunto da guerra, da batalha. Ele traz um princípio aqui, que está no versículo 18. No versículo 17, melhor dizendo. No versículo 17 está o princípio. E esse princípio vale não somente para esse momento de Jesus, vale para qualquer momento. O princípio é: todo reino dividido contra si mesmo. Eu tenho uma versão que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Porque o sentido da palavra é, entenda bem, o sentido da palavra é assim: é como um lugar que era tão bonito, uma cidade ou uma casa, e aí aquele lugar foi totalmente devastado. Um dia você olhou lá, viu que estava tão belo, e agora você volta nesse lugar, está deserto. Deserto no sentido de que aquele lugar foi assolado, aquele lugar foi devastado. O Senhor está trazendo o seguinte princípio: todo reino, toda casa. Em outro texto, não sei se é Mateus, ele vai dizer toda cidade. Como é um princípio, a gente aplica em todo lugar. E eu quero agora aplicar aqui, não reino, não casa e não cidade, mas eu vou usar a palavra igreja. Toda igreja dividida contra si mesma, ela será assolada. Assolada quer dizer, era tão bonito aquele lugar, era tão belo, mas o lugar foi devastado. Por quê? Porque nenhum lugar que se levanta contra si mesmo subsistirá. É o que a palavra diz. Nenhum. E você observa aqui que é ele está falando isso dentro de um momento de luta contra forças espirituais da maldade. Aí logo em seguida ele vai dizer assim: ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo, tirar a armadura dele, a armadura em que ele confiava. Primeiro se amarra, e para amarrar o valente tem que ser um que seja mais valente. Então você vê que está dentro de um assunto de luta espiritual. Eu quero tomar esse princípio que o Senhor Jesus ensina, não no seu aspecto negativo, preste atenção, mas no seu aspecto que é o inverso disso. Eu não quero falar de divisão, reino dividido, cidade dividida, casa dividida. Eu quero falar o outro lado dessa moeda. Qual é o outro lado? O outro lado é assim: todo reino unido em si mesmo, toda cidade unida em si mesma, toda casa unida em si mesma, toda igreja unida em si mesma, jamais será assolada. Amém? Eu quero que você dê um amém bem amenzado mesmo. Tem que ser amenzado. É isso aí. Nós vamos caminhar pelo princípio, aproveitando o que o Senhor Jesus está dizendo, mas o lado positivo. Caminhar pelo princípio da unidade
Então, o que podemos apreender dessa passagem? Que unidade é arma de guerra. Pela unidade da igreja, nós vamos amarrar o valente. Ele será desmantelado, desestruturado. A armadura em que ele confiava será destituída dele. E nós ainda vamos repartir os despojos. Queridos, eu queria que você recebesse no seu espírito isso aqui. Toda palavra de vitória que nós começamos a encontrar no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós estamos dentro do nosso, essa palavra é por causa do nosso tempo de conquista, amém? Toda palavra de vitória é dada à igreja. A igreja. E quando eu estou dizendo assim, a igreja, eu quero ir além e dizer assim, a palavra de vitória não é dada ao Alexandre, não é dada a Vera, não é dada a Mari, não é dada a Sueli, não é dada ao Lucas, não é dada a Tarsila, é dada à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno podem prevalecer contra a minha pessoa, mas não prevalecerão contra a igreja. Tem que falar. Eu queria não falar gritando. Queria muito. Vocês não sabem o quanto hoje eu não queria falar gritando. Porque é muita emoção. Mas, meu Deus, não há como. O que queremos colocar? Amados, é tão tremendo isso, porque é assim. O que estamos então com isso dizendo? Qual é a implicação imediata? A implicação imediata é a seguinte: eu, como pessoa, você, como indivíduo e pessoa, precisa se expressar como igreja. Entenda isso. Queria que você recebesse isso no seu espírito. Há um negócio muito sério nisso, amados. O Senhor Jesus chega a falar em Mateus 18, um texto ali de Mateus 18 que é uma assim, se a gente for parar nele, que agora ele é estarrecedor. Porque ele vai falar ali em Mateus 18 sobre se alguém pecou contra alguém, vá lá, tente consertar, se reconcilie. Se a pessoa não quiser consertar, leva uma testemunha. Se não quiser consertar mesmo assim, fale à igreja. Isso quer dizer que ali em Mateus 18 já existe um entendimento de que há uma comunidade. Porque se você vai levar uma pessoa para a igreja, você não vai levar uma pessoa para o Terraço Itália e lá em cima falar: igreja em São Paulo.
Esse aqui é um resistente. Não quer se reconciliar com nada. Não é isso. Isso quer dizer que você vai ter que manifestar, levar essa pessoa a um determinado grupo de pessoas, a uma comunidade local, a uma comunidade física, a uma comunidade que se expressa visivelmente. E ali diz assim: se mesmo assim ele resistir à igreja e não quiser se reconciliar, ele será considerado um publicano e um pecador. E aí o texto seguinte diz assim: porque o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então é um negócio muito estarrecedor esse texto. Ele está falando ali do peso, da importância, do valor, que é a relação que uma pessoa tem com uma comunidade. E amados, cada pessoa precisa então se expressar no corpo, na comunidade, corporativamente, coletivamente. Por quê? Porque a palavra da vitória é dada a este corpo. A palavra da vitória é dada a esta comunidade. Quando eu leio Efésios, por exemplo, uma das cartas à igreja lá em Éfeso, eu sempre entendo de maneira corporativa, não individual. Quando ele diz assim: nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Nos deu vida. Nos é quem? A igreja. Nos fez assentar nas regiões celestes. Nos ressuscitou. A nós quem? A igreja. Nos fez assentar nas regiões celestes, à direita de Deus Pai. Quem está sentado? A igreja. O que deve uma pessoa que está fora da comunidade fazer? Ele tem que ter a experiência de ser nascido de novo e então ele será batizado pelo Espírito Santo para dentro do corpo. Por quê? Porque a bênção está no corpo. A salvação está no corpo. A cura está no corpo. No corpo de quem? No corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então eu gostaria de trazer aos irmãos algo que é extremamente fundamental. Isso é fundamento apostólico. Se você estiver anotando, eu queria que você anotasse o seguinte. Amados, deixe-me acompanhar aqui. Vamos ver ali o gatilho do Vladimir, se está bom. Eu quero apresentar uns textos para vocês agora aqui, que são textos para o que vamos dizer o seguinte: se na unidade, presta atenção aqui, a frase é assim, ó, se na unidade, e aí vem os textos. Se na unidade, e aí vem os textos. Primeiro, se na unidade é que Deus ordena a bênção e a vida, Salmo 33, 133. Salmo 133. Veja aí. Presta atenção nisso, ó. Se é na unidade que Deus ordena a bênção e a vida, olha aí.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra união é muito boa, porque é a palavra Yahad, que é o Inematov Umanaim Shevet Ahim Gam Yahad. Esse Yahad é essa união. É uma união de várias pessoas diferentes. É a chamada unidade composta, porque ela é formada de elementos diferentes. É tão bom que os irmãos vivam, que os irmãos estejam em união, e aí será comparado a duas coisas, prosseguindo. Verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes. Pode ir. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Obrigado, meu amado. Veio de lá para facilitar a minha vida. Deus te abençoe. Prossegue. Versículo 4. Eis aqui. Não. Volta. É o versículo 4, não é o Salmo 134. É ainda o 133. Volta ao 133. Volte ao 133. Isso. Ah, ok, você está certo. Você está certíssimo. Eu achei que ainda tinha um outro versículo, não tinha. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, é ali, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, guarda isso aqui. Na unidade, na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mateus 18, 19. Se na unidade o Pai concede o pedido de oração, olha aí, é um outro texto. O primeiro é, se na unidade Deus ordena a sua vida e sua bênção para sempre. Agora, se na unidade o Pai ordena, o Pai concede o que é pedido, olha o que diz o texto. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem, dois. Igreja é sempre uma expressão coletiva. E esse coletivo começa com dois. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então nós temos um princípio aqui. É o princípio de que na unidade, na concordância, na oração concordante da igreja, o Pai concede o que é pedido. 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Amados, se na unidade nós sentimos o mesmo que o outro sente, olha o que diz o texto. Olha que coisa linda esse texto. Da mesma maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Amados, preste atenção nisso. Amados, esse capítulo não está falando que é uma coisa que Deus quer que aconteça, pode ser que ocorra. Não, ele está simplesmente constatando um fato que já é real.
O que é que já é real? Que a igreja é o corpo. E se a igreja é o corpo, e cada pessoa é um membro, se um membro sente, o outro membro sente igual. Amados, não se trata, entenda bem, se você disser assim, mas aqui entre nós, é quase que o contrário disso aí. Ou seja, se um membro é honrado, os outros ficam enciumados. E se um membro é desonrado, o outro meio que se alegra, escondidinho. Amados, presta atenção, presta atenção. Se há esse sentimento, é porque você não está expressando a igreja. Problema teu. Deus vai chegar e dizer assim, problema teu. Eu estou dizendo que a igreja, que é meu corpo, quando na igreja que é meu corpo, uma pessoa padece, todos os outros padecem. Uma pessoa é honrada, todos se alegram. Se não está sendo com você e nem comigo, nos viremos. Se vira, João. Jesus está dizendo isso. Se vira. O negócio é sério. Não é sério? O negócio não é poderoso? Ele está dizendo aqui que a igreja, ela é assim. Interessante quando Paulo, lá nessa mesma epístola, no capítulo 1, versículo 10, não precisa mencionar, não, amado, mas ele vai dizer assim, está porventura o corpo de Cristo dividido? Não, não está. Corpo do Senhor Jesus jamais está dividido. A igreja do Senhor Jesus jamais está dividida. Se há divisão, é porque não estão manifestando o corpo. Porque o corpo mesmo não está dividido. É necessário então que nós nos arrependamos, nos humilhemos no pó e falar, Senhor, eu não estou combinando com o corpo. O que eu sinto no meu coração não está harmonicamente ligado à natureza do teu corpo. Porque a natureza do teu corpo é assim, chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Isso é coisa do corpo. Agora veja só, amados, se na unidade, que isso aí é a unidade do corpo de Cristo já está unido. Então presta atenção, se na unidade um membro sente o mesmo que o outro, 1 Coríntios 12, 7. É só voltar ao versículo 7. Amados, se na unidade o poder de Deus é experimentado por todos. Você sabia disso? Na unidade o poder é experimentado por todos. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Ou seja, a cada um é dada a manifestação do Espírito. E o que é dado a cada um é para edificar a todos. Então, na unidade, o poder de Deus é experimentado por todos. Veja 1 Coríntios 14, 26, que concorda com isso aí. 14, 26. Quando vocês se reunirem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo isso para que o corpo seja edificado. Ou seja, o que cada um faz, faz para que todos sejam abençoados. Amados, não há nada que uma parte do corpo faça, que somente a parte que fez ganha. O que cada parte faz, todo o corpo é abençoado. João capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Se na unidade o mundo saberá que Jesus é mesmo enviado de Deus, o mundo vai crer que Jesus é enviado de Deus, para que todos sejam um, assim como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, se na unidade o mundo saberá que Jesus Cristo é enviado do Pai, então, vou continuar a frase. Está entendendo a conversa aqui? Então, eu vou só repetir aqui. Se na unidade Deus ordena a bênção e a vida, se na unidade o Pai concede o pedido de oração, se na unidade sentimos o mesmo que o outro está sentindo, se na unidade o poder de Deus é experimentado por todos, se na unidade o mundo vai crer que Jesus é enviado de Deus, então o quê? Então devemos fazer algumas coisas. Primeira coisa, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Olha como é que isso é fundamental. Diga se não é fundamental o que estamos falando aqui. Não é fundamento? É fundamento. Amados, foi dado o poder à igreja. Não a você, não a mim, mas à igreja. Tem pessoas aqui que têm dom de cura, tem um outro que tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia e assim por diante. Isso tudo é Deus dando à igreja. E na unidade dessa igreja, todos são abençoados. Então, o que devemos fazer? Primeira coisa mais urgente devemos orar juntos. Devemos orar uns pelos outros. Quando eu digo devemos orar juntos, orar uns pelos outros, eu não quero que você já esteja tentando situar o texto à realidade em que você vive. Não é o texto que tem que se adaptar à sua realidade. É a sua realidade que tem que se adaptar à palavra de Deus. Isso quer dizer que nós temos que criar aqui muitos meios, formas, movimentos para experimentarmos essa unidade. Se na unidade vai ter esse poder, então orar uns pelos outros é obrigação.
tem uma passagem tão tremenda, para mim é uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia, que é Atos 12, 5. Eu faço questão de trazer essa experiência. Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro estava guardado na prisão, mas, isso aqui é uma das coisas mais lindas do mundo, esse mas. Pedro estava lá preso, mas o quê? A igreja. Mas quem? A igreja. Não era Maria, não era Bartolomeu, não era Nicodemos, não era João, não era Tiago, era a igreja. Orava com insistência a Deus por ele. Amados, em nome do Senhor Jesus, Jesus ensina em Mateus 6 que eu devo ter aquele momento em que eu abro o meu quarto, entro em secreto, fecho a porta e sou eu, em secreto, diante dele. E lá diz que em secreto ele me responde. Esse é o momento de intimidade. Isso aí é o momento inicial. É o momento originário na vida de cada um de nós aqui. É aquele momento secreto. Mas é interessante que até quando ele vai ensinar ali nesse mesmo texto, como se deve orar, a oração é assim: Pai Nosso. Aí traz a oração não para o meu quarto secreto, mas traz a oração para a comunidade. Pai Nosso. O pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Você vê que a oração, ela pluraliza a experiência. A oração corporativa da igreja. A minha casa será chamada casa de oração. Queridos, você não pode levar sozinho tua vida de oração, porque você tem o conceito e o entendimento de que Deus é quem cuida de você e você tem uma relação direta com Deus e por isso não precisa das orações dos demais irmãos. Não faça isso. Não queremos ter experiências aqui da pessoa ter se ausentado, se ausenta, e essa ausência é por conta de uma luta difícil com Deus, em oração, e aí depois retorna, depois de um tempo, meses ou talvez anos, e aí você fala assim: você sumiu, estive lutando com Deus. Amados, existe revelação de Deus para o teu problema, que será dado através da oração coletiva. Existe cura para a tua dor, que será liberada por outras pessoas a quem Deus deu o dom de cura.
Um dos grandes inimigos do povo de Deus, Israel, eram os amalequitas. E os amalequitas, eles tinham uma maneira cruel de atuar. E a maneira cruel de atuar é assim: eles sempre aguardavam aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, que já não podiam mais andar junto com o povo, e se afastavam um pouco mais da multidão, e eram alvo do ataque dos amalequitas. Amaleque, cruel, assim é Satanás, cruel, perverso. Aguarda você passar por uma luta, tribulação, para ver se você vai, por causa da luta, se afastando, ou se você vai, por causa da luta, se unindo mais. Amados, Provérbios é muito claro ao dizer que em todo tempo nós amamos um amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. É ali, na angústia. Eu creio que as maiores forjas de Deus para a nossa comunhão e unidade acontecem nos momentos difíceis. O fogo difícil. Tem coisa mais linda do que isso, de você passar junto com o outro. Gálatas 6, versículo 2. Meu amado, se é na unidade que ele opera, então nós temos que aprender a dividir as nossas cargas com os irmãos. Aprenda a dividir a carga. Chega de orgulho. Tem hora que é o orgulho, gente. Sabia? O orgulho. É ali, eu e Deus. Eu sei que tem aquele momento que é só você e Deus. E tem mesmo. Tem aquele momento que é solitário, secreto, individual, no silêncio, no Getsemane, na dor do Getsemane. Mas esses são momentos. Mas o que é para a vida, é nós dividirmos as cargas uns com os outros. Ora comigo, ora por mim, eu não aguento. E mesmo não em situações difíceis, querido, não precisa de situação difícil não. Ora por mim agora. Ou vamos orar juntos. Amados, se é na unidade que Ele ordena a bênção, se é na unidade que o Pai ouve a oração, se é na unidade que sinto o que o outro sente, se é na unidade que o poder de Deus é experimentado, se é na unidade que o mundo saberá que Jesus foi enviado, então nós devemos aprender, sabe o quê? Aprender a comer e meditar a palavra junto com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Olha que coisa. Ele está mostrando aqui, olha só, oração, levar os pesos, meditar na palavra, ensinar a palavra, comer a palavra, para que sejam experiências com os outros e não individuais. Amados, se exige toda essa bênção para a unidade, eu não vou aqui citar um por um não, porque o nosso tempo já vai. Eu apenas vou dizer o seguinte: se é na unidade que Deus concede todas estas coisas, então eu preciso urgentemente aprender a receber meus irmãos em minha casa.
me convidem. Comer na tua e você comer na minha. Primeira de Pedro 4:9. Seja hospitaleiro. Então devemos realizar nosso ministério junto com os outros e não sozinhos. 1 de Pedro 4:10. Então devemos andar na verdade entre os irmãos e não no amor fingido. 1 de João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Devemos amar por obras e em verdade, e não apenas em palavra e em língua. 1 de João 3:18. Observe só o que a palavra nos orienta. Se é verdade que Deus faz essas maravilhas na unidade, então eu devo lutar por ela. Porque Eclesiastes capítulo 4, versículos 9, diz assim: melhor é serem dois do que um. E aí o versículo 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se vai brigar com um, vai ter que brigar com 2. E se um expulsa 1000, 2 expulsa 10.000. A proporção aumenta. Amém? Volte sua mesa, volte sua cadeira.